Bom dia pessoal, professor Júlio Pleste, Geografia com 7º ano, apostila 4, certo? Então, nós vamos rever algumas coisas que nós já tínhamos visto, tá? Começando com a primeira questão, assinale entre as alternativas abaixo aquela que não representa um elemento constitutivo ou participativo da produção do espaço econômico. Então, aquela que não representa, pessoal, tá? Então a gente vai dar uma olhada em todas. A urbanização, ela não representa? Representa, pessoal, tá? A urbanização ela está contida na economia, tá? Assim como a industrialização também, tá? Essa mecanização do campo também vai estar contida na economia, porque é onde entram o maquinário, tá? Todo o maquinário representando o quê? O homem no campo, a vida do campo, tá? Então ela vai entrar na parte econômica. Extrativismo mineral e vegetal também vai entrar na parte econômica, tá, pessoal? Você vai o quê? Vai estar retirando minérios de onde? Na natureza. Então, esses minérios vão ser transformados em quê? Em metais preciosos, tá? Então, vai fazer parte da economia, tá? A delimitação de unidade de conservação. Não. Olha só, por quê? Você vai delimitar um espaço que vai ser considerado o quê? Conservado para a própria natureza. Então, não vai fazer parte de quê? Do espaço econômico, tá? Então, alternativa letra E. 2. A expansão em escala planetária das atividades das multinacionais fez crescer entre essas empresas a disputa por partes cada vez maiores de um mercado consumidor atualmente integrado pelo processo de quê? Globalização. Então, assinale a seguir a alternativa em que não foram apresentados elementos característicos das empresas multinacionais, tá? Então, letra A. Diminuição do tamanho das unidades de produção com o uso da alta tecnologia. Eles foram, tá, pessoal? Eles foram apresentados como elementos característicos, tá? Então, letra B. Concentração do processo produtivo e comercial em um único país. Alternativa correta, tá, pessoal? Olha só, por quê? Porque essa concentração do processo produtivo e comercial não é em um único país, são em vários países, tá? Então, aqui não foi apresentado elementos característicos das empresas multinacionais. Alternativa B, certo? 3. No século XIX, que corresponde de 1801 a 1900, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização, tá, dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios, né, os bairros mais afastados. Então, uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito nesse pequeno texto é o quê? Vamos lá. A criação de condomínios fechados de moradia. Não, pessoal, isso não vai ser uma consequência geográfica do processo socioespacial, tá? Letra B. Decadência das áreas centrais de comércio popular. Pelo contrário, não existe essa decadência, tá, das áreas centrais. Pelo contrário, essas áreas centrais estão o quê? Em alta e não em decadência, tá? Letra C. Aceleração do processo conhecido como cercamento. Não. Que processo é esse, pessoal? É como se tem aqueles conjuntos, tá? Que foram o quê? Cercados, tá? Então não existe essa aceleração do processo, tá? Então, letra D. Ampliação do tempo de deslocamento diário da população, que é o correto, tá? Então, essa ampliação do tempo do deslocamento dessa população, tá, fez com que ocasionasse uma consequência geográfica nesse processo socioespacial, tá? Então, a alternativa correta é a letra D. 4. É comum dividir os produtos agrícolas brasileiros em duas categorias. A categoria de pobre, tá, nas quais se inclui o feijão, o milho, a mandioca e boa parte da produção do arroz. E as culturas de rico, como são conhecidas as plantações de cana-de-açúcar, café, soja, algodão, trigo, entre outros. Tá? Então, sobre as duas categorias apresentadas no texto, assinale o que for correto. A. A cultura do pobre pode ser considerada como a principal atividade agrícola na economia do Brasil, em virtude de esse ser um país emergente. Não, pessoal. Olha só, o Brasil ele é um país emergente, tá? Mas a cultura do pobre ele não é considerada como a principal atividade agrícola, tá? Então, bora lá. A cultura do rico envolve geralmente gêneros para exportação e abastecimento industrial, correto? Enquanto a cultura do pobre envolve, em maior parte, produtos para consumo interno.
correto também. Alternativa letra B, certo? Quinto, a partir da década de 90, a economia do Brasil conheceu a intensificação ou consolidação do neoliberalismo, de forma que um de seus principais efeitos no que diz respeito à oferta de empregos foi, letra A, o aumento da força sindical. Não, pessoal, o neoliberalismo ele é contra o sindicalismo, tá? Então, letra B, a terceirização dos serviços. É o correto, tá? O neoliberalismo, ele quer isso. Neo significa novo, tá? Liberalismo, liberal. Então, a terceirização dos serviços, que não é muito bem aceita em alguns locais, tá? Então, a terceirização dos serviços é isso. É você fazer com que aquela pessoa que seja estatutária, ou seja, que seja concursada, saia, tá, daquele serviço, contrate uma pessoa terceirizada para fazer o serviço dele por menos, tá? Por menos custo. Alternativa letra B. Sexto, tendo como referência comparativa a tabela a seguir, que trata da população absoluta e relativa dos países com maior extensão territorial e os seus conhecimentos sobre esse assunto, assinale as proposições corretas, ou a proposição correta, tá? Então, letra A. O Brasil é o país com maior densidade demográfica. Ele fala de acordo com a tabela, tá? Então, o Brasil ele é o país com maior densidade demográfica? Não, pessoal. Olha só. Ele apresenta 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Tem outros países que apresentam mais, tá? Então, o Brasil é um país pouco populoso. Não, pessoal, tá? Segundo a tabela, também não. Ele não é pouco populoso, tá? O Brasil é um país populoso e extremamente povoado. Ele é populoso, mas não é extremamente povoado, tá? Porque a maioria dos povos de nossa nação, tá? Eles se encontram onde? Mais na parte litorânea, certo? Então o Brasil não é um país extremamente povoado. Letra D. Comparado aos países com maior extensão territorial do mundo, o Brasil possui uma das mais elevadas taxas de população relativa. Então bora lá. População, aqui é a população absoluta, tá? Então a população relativa vai ser o quê? A densidade demográfica, tá? Então, que é o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil ele não tem a mais elevada taxa de população relativa, tá? Ele está entre os maiores, mas não é o maior, tá? Então, letra E, dos países citados na tabela, tá? Dos países citados na tabela, esse já aqui, o Brasil é o quarto mais povoado. Então, povoado, povoação, povoamento, né? Vai ser o quê? Densidade demográfica. Então, ele está dizendo que ele é o quarto. Então, bora lá. O primeiro é quem? A Índia, tá? Povoado não significa dizer que tenha mais população, tá, pessoal? O número de habitantes, tá? Pelo quilômetro quadrado que apresenta aquele território. Então, bora lá. Como a gente sabe que a Índia é menor que a China, só que a China tem mais habitantes, então a Índia, como ela é o segundo maior país em população, ela vai ser o primeiro, tá, em densidade demográfica, porque o tamanho da Índia é menor que o da China, tá? Então a Índia vem em primeiro, a China vem em segundo, tá? Em terceiro, Estados Unidos, e o Brasil na tabela, tá, pessoal, que ele fala na tabela, e o Brasil na tabela vem em quarto. Ele fala que o Brasil é o quarto mais povoado na tabela. Então, correto, letra E, certo? Sétimo, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil km² de área. Lembrando, Caatinga, região nordeste, tá? E o norte de Minas Gerais. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes, tá? A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo esse levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Pessoal, densidade demográfica é o quê? É o número de habitantes por a sua área. Então a gente vai fazer o seguinte. Ele deu que 20 milhões de brasileiros vivem na Caatinga, tá? E que essa Caatinga, ela corresponde a 800 mil km². Então a gente vai fazer o quê? 20 milhões dividido por 800 mil. A resposta correta vai ser o quê? 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a alternativa, letra B, certo? Oitavo, a população do Brasil é regularmente distribuída no território? Já tinha dito que não, tá? Então, ela se concentra mais onde? Na parte litorânea, tá? Então, irregularmente distribuída no território? Correto.
tá? Porque essa distribuição da população no Brasil ela é o quê? Irregular, tá? Nono, a concentração populacional no Brasil é irregular, tá? A densidade demográfica ela é variada e decorrente de processos históricos e econômicos. Das unidades da federação, ou seja, dos estados, a que possui maior população relativa é quem? São Paulo? Não, pessoal. São Paulo ele é grande e tem o quê? Uma grande o quê? População. Sergipe, não, porque ele é pequeno e também tem uma pequena população. Igual a Alagoas, tá? Então, Distrito Federal é o correto. Por quê? Porque a população do Distrito Federal ela é grande, mas, porém, o território do Distrito Federal ele é o quê? Ele é pequeno, tá? Então, a alternativa correta, nono, letra D. Décimo, um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade demográfica, tá? O uso desse dado tem como objetivo de quê? De determinar a origem da população de um país ou lugar? Não. A origem da população de um país ou lugar não tem nada a ver com densidade demográfica, tá, pessoal? Densidade demográfica envolve o quê? Envolve número, envolve quantidade, né? Envolve matemática, tá? Então, densidade demográfica, ele avalia o crescimento da população de um país ou lugar? Não, ele não avalia isso, tá, pessoal? Letra C. Calcular a quantidade de nascimento para cada 1.000 habitantes. Não, pessoal. Apesar de eu ter falado de matemática, mas não tem nada a ver, tá? Nascimento para cada 1.000 habitantes. Não tem nada a ver com a densidade demográfica, tá? Aí é outro assunto. É taxa. Taxa de quê? As taxas de nascimento, né? Então, a letra D. Mensurar a distribuição da população pelo espaço geográfico, que é o que eu fiz com a 8ª questão, tá? Na 8ª questão, eu falei isso. Foi na 8ª? Não, foi na 7ª questão, tá? Eu falei isso. Ó. Eu falei o quê? Que a gente ia o quê? Dividir, tá? O número de habitantes pelo número da área, tá? Então, é isso que ele fala, tá? A distribuição da população pelo espaço geográfico, tá? Você vai dividir a população pelo espaço geográfico. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto, tá? Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.